Sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto É realidade. É realidade. Sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só. Se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. É realidade. É realidade. Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui falando, para o CV, num momento tão especial, na comemoração dos 20 anos do Comunidades Virtuais. Eu sou Glória Canto, fonoaudióloga, trabalho na UNEB como docente e entrei no Comunidades Virtuais como pesquisadora em 2017. Eu entrei no CV, no Comunidades Virtuais, a partir de o desenvolvimento de um aplicativo. Mas, assim, até eu chegar a desenvolver esse aplicativo junto com os desenvolvedores, o grupo de pesquisa dos docentes envolvidos, eu já vinha trabalhando na minha prática clínica com a parte de realidade virtual. Como eu trabalho com tontura, então eu trabalhava com jogos de realidade virtual, especificamente o Kinect, o Xbox, e a gente tentava, a partir da experiência com esses jogos, a gente tentava minimizar a tontura do paciente, no caso dos pacientes que eu trabalhava enquanto projeto de extensão que eu já desenvolvia na universidade. Então, foi partindo de um trabalho, inclusive, apresentado dentro do Departamento de Educação, que aí foi verificado, entre os pares ali, o pessoal da educação, alguns da área da saúde, o quanto era interessante aquela dinâmica, aquele trabalho, e a partir daí, eu contando história da minha necessidade de tentar proporcionar ao paciente um melhor acesso, porque as nossas experiências na clínica escola de fonoaudiologia aconteciam semanalmente, então, na medida em que eu estivesse pensando em desenvolver um aplicativo, a gente conseguiria o acesso do paciente mais vezes durante a semana em seu domicílio. E, a partir daí, surgiu realmente de forma factível a necessidade, e também por meio de um edital de fomento, o incentivo para a produção desse aplicativo, que é o Business App. Então, desenvolvemos junto com a professora Lin, com o professor Murilo Borato e os desenvolvedores que eram discentes da área de TI. Então, a gente deu início a esse projeto, que ele veio, assim, se solidificar quando eu efetivamente entrei no Comunidades Virtuais, Então, eu entrei na perspectiva de fazer um pós-doutoramento nessa área, e esse aplicativo, ele trouxe exatamente, essa junção, pensando no que o CV podia me proporcionar para que eu pudesse ter o entendimento, de toda essa logística,
essa leitura voltada para as plataformas digitais, né? Todo esse conteúdo que faltava enquanto fonoaudióloga. Então, essa parceria ela foi perfeita, né? Ela me trouxe de forma concreta, né, a criação, né, o desenvolvimento desse aplicativo e mais ainda, nós avançamos dentro desse processo gamificando esse aplicativo. No segundo momento, a gente gamificou tentando trazer as características do aplicativo para adulto, trazendo para crianças, né? Crianças e adolescentes. E esse foi o objeto de estudo, né, do meu projeto de pós-doutoramento. E agora, isso também, né, a gente ganhou outro edital de fomento, o novo ProApex, para fazer essa parte da gamificação. E, por último, nós submetemos o projeto, mas numa outra dinâmica, uma outra versão, que seria o Business VR, né, que seria ele utilizado dentro, a partir do óculos de realidade virtual, que também conseguimos a partir de um fomento, né, de um edital chamado Centelha, que a gente está desenvolvendo ainda esse projeto. Então, assim, se a gente for né, verificar todo esse histórico, né, o quanto que o CV contribuiu enquanto, né, professora, pesquisadora, a partir do Business App, a partir dessa inserção dentro do Comunidade Virtuais. E hoje eu vejo o quanto os alunos se beneficiam, né, sobretudo os pacientes, se beneficiam dessa tecnologia, né? A gente tem assim resultados maravilhosos, não só com adultos, idosos, com crianças também. E também, como eu falei, já estamos em fase de coleta de dados sobre o Business VR, onde a gente está trabalhando só com adultos universitários, que são alunos da área da saúde, que tem tontura de movimento, né? Que é aquela tontura quando está dentro de um carro, de um ônibus, enfim, em movimento, sobretudo lendo alguma coisa dentro do automóvel ou dentro de qualquer meio de transporte. Então, esses alunos, esses universitários estão sendo beneficiados também por esse Business VR, que para mim assim foi uma grande surpresa, foi algo que veio agregar o que nós já tínhamos, né? E aí, dentro do que um dos desenvolvedores propôs, a gente conseguiu desenvolver e estamos já nessa fase de teste na comunidade acadêmica. Então, o Business VR, né, como eu falei, é um aplicativo que foi desenvolvido destinado a pessoas que têm tontura, né, principalmente aquela tontura de movimento, como eu já relatei. E a ideia é que, por meio desse aplicativo, no óculos de realidade virtual, ele comece a coletar algumas esferas, tá? Mas, para isso, a gente tem um cenário. Nós temos 4 cenários de ruas, de trânsito, de luzes e de pessoas. Então, é como se isso estivesse acontecendo na rua, né, esses cenários com muito movimento, com muita interferência visual, e dentro desse cenário vai aparecendo essas esferas, essas bolinhas, que são coletadas com um simples olhar, com a simples fixação do globo ocular naquela esfera, naquela bolinha. Então, a partir do momento que ele coleta isso com os olhos, dentro desse cenário que traz uma certa confusão visual, uma vez que a visão é
dos pilares para o equilíbrio, né, juntamente com o sistema proprioceptivo e o sistema labiríntico. Então, a gente meio que trabalha bem essa questão voltada para a visão, que a gente, por exemplo, uma pessoa que vai atravessar uma rua, que tem que olhar para um lado e para o outro, se ela não tem essa condição favorável, ela pode cair nesse momento, né? Ela pode sentir desconforto, tontura e cair. Isso é um dos exemplos. Outro exemplo é você estar no supermercado, que vai fazendo com que, para olhar as gôndolas, tem que movimentar a cabeça para um lado, para o outro, olhar para a prateleira em cima, embaixo. Então, nesse contexto, se o paciente não estiver bem estabilizado também nesse sistema visual, ele pode sentir tontura, inclusive, cada vez mais saindo menos para esses locais, né? Então, o Diznas VR, ele vem nessa perspectiva, né? E a gente, hoje mesmo, nós tivemos um atendimento, e é muito interessante que eu sempre falo, olha, na terceira semana, esses alunos estão indo 2 vezes por semana. A gente vai fazer 10 encontros. E aí, eu digo para eles, olha, na terceira semana, essa tontura, ela se intensifica muito, né? É um processo natural, né, da compensação vestibular. É sinal que realmente está tendo um efeito positivo do que a gente está propondo. E aí, hoje, uma das monitoras falou, olha, professora, a aluna está muito mal, né? Ela está tonta, a gente fez umas estratégias para estabilizar, mas realmente ela não se restabeleceu como normalmente se restabelece, né? O paciente. E aí eu falei, isso é super normal, uns mais, outros menos. Então, assim, eu fiquei muito feliz, né? Apesar do incômodo para o paciente, mas assim, feliz porque eu estou vendo que realmente está surtindo efeito, né? E eu espero que daqui para o final de junho a gente já tenha o levantamento desses dados e a gente possa começar a escrever alguma coisa nessa perspectiva aí, do Diznas, né? Que já está, digamos, na terceira geração dele, só que por meio de óculos de realidade virtual. Né, eu ainda estou participando das atividades do Comunidades Virtuais, não mais semanalmente, né, como a gente ia para os encontros, né, para os debates, para discutir pesquisa, para aprender, né, e compartilhar nossas experiências, né, nossos projetos. Mas, atualmente, a minha participação é dentro da avaliação de projetos, né, participando de palestras na área. Sempre que acontece algum evento, a gente, no caso, eu estou sendo convidada para compartilhar minhas experiências dentro, né, dessa perspectiva do que foi desenvolvido no Comunidades Virtuais. Então, assim, eu mudei a minha modalidade de participação, né? Mas, assim, especificamente, para mim, foi uma experiência extremamente rica, né? Eu pude, no momento que eu estava lá semanalmente, nos nossos encontros, a gente conseguia dividir, né, pesquisas, partes de trabalhos, né, experiências de trabalhos da própria pesquisa, que nos fazia muito refletir e até pensar em novas perspectivas, né, porque essa rede, né, o Comunidades Virtuais, ela nos dá essa possibilidade, né? A gente tem pessoas ali da área da educação, da tecnologia, da saúde, e isso faz com que a gente abra um pouco, saia um pouco do nosso quadrado, né? Que foi o que aconteceu comigo. Então, assim, expandiu minha visão, né, acerca do que a fonoaudiologia, sobretudo na minha área, pode fazer junto com a tecnologia, né? Como também compartilhar preocupações,
né? Uma certa feita nós tivemos encontro com uma professora da Espanha, né, de Portugal, e aí é muito interessante, porque você traz experiências de outros países, né, e que, às vezes, eles, inclusive, se surpreendem com o que estamos fazendo aqui. Então, isso é muito bacana, essa troca. Então, sem falar que são grupos de pessoas, né, de vários, que eles estão lá em vários lugares, né, como, por exemplo, na Universidade Federal da Bahia, na Universidade Federal de Alagoas, no IFE Baiano, né, na UNEB. Então, assim, a gente acaba tendo essa rede de suporte que, no momento em que a gente precisa, né, viabilizar algo, a gente está ali com o apoio dessa rede. Então, isso fez abrir uma nova perspectiva de trabalho, de estudo, de pesquisa, e que eu acho que eu não saio mais, não. Agora só espero pensar em novas possibilidades, né, para poder aprofundar e trazer para a sociedade, né, sobretudo para os nossos pacientes e para os alunos, obviamente, né, essas experiências de melhor qualidade de vida e aprendizado também. Alunos, inclusive, né, eles ficam bastante interessados, né, nesse projeto de extensão que eu desenvolvo. Eu não só desenvolvo para os pacientes que têm tontura de uma forma geral, né, que já é um projeto que eu desenvolvo há 14 anos, como também, mais recentemente, eu estou fazendo um trabalho, principalmente e unicamente com o Disney, com os pacientes com enxaqueca, né? Com enxaqueca e tontura. Então, a gente tem trazido um benefício muito grande para esses enxaquecosos, né? E, assim, o que eu vejo lá na universidade, os meus alunos, né, que são monitores de extensão, eles ficam pedindo para que se torne uma disciplina, né, para que esses projetos que eu desenvolvo sejam uma disciplina, sejam um estágio, se transformem num estágio, né, obrigatório, porque nem todos podem estar, né, no projeto, participando de um projeto de extensão, mas quando ele passa a ser obrigatório enquanto componente curricular, né, isso vai ampliar e muito, né, a capacidade deles, inclusive de criação mesmo, né? Eu acho que a gente abre portas para novas perspectivas, a gente inclusive tem aluno pensando, professora, se a gente pensar em fazer um aplicativo que possa fazer assim, assado, o que é que a senhora acha? Eu estou lá sempre estimulando, né? Eu acho que não tem fim, né, a criatividade, desde que você passe por todos os processos que precisam ser passados e também que a gente tenha esse apoio, né, da área da tecnologia. Sem isso, a gente não faz nada. Então, assim, para mim, foi muito bacana essa descoberta, né? Essa descoberta de estar, né, com o pessoal, com os profissionais da área da tecnologia, porque eles conseguem, a gente consegue dialogar de forma efetiva, tanto foi que nós estamos na 3ª versão, né, do Disney App. E os alunos, eles têm sentido essa necessidade cada vez mais, né? Inclusive querendo desenvolver o trabalho de conclusão de curso dentro desses projetos, né? Então, eles estão vendo o quanto isso é bacana, o quanto isso facilita a vida do paciente, né? Do ponto de vista, digamos, de logística, de a gente mesmo proporcionar uma forma diferente de tratamento, de trabalho. Então, eu vejo como eles estão interessados. E isso graças a essa abertura, né, a esse pontapé inicial que a fonoaudiologia no setor de otoneurologia deu, né, nesse caminho, nessa trilha aí.
e a gente tem outros professores, né, que também estão desenvolvendo alguma coisa na área, inclusive de projeto de doutorado, que eu acho que vai ser uma parceria ainda maior, né, para a gente poder estar trocando figurinhas e aumentando o nosso olhar dentro da fonoaudiologia, né, tentando trazer algo que possa não só virtualizar, mas a gente trazer uma realidade que já chegou e uma realidade factível, e por meio desses estudos, dessas pesquisas, a gente está trazendo essas evidências científicas. Isso é que é o mais bacana, né? Não só a gente está desenvolvendo, mas a gente está provando o quanto o que estamos fazendo está trazendo benefício para a população. E os alunos nem se fala, né? Eles também, inclusive o projeto inicial de extensão, ele tem como um dos objetivos capacitar o aluno, né? Para aquele aluno específico de determinado semestre, 7º, 8º e 9º, que são aqueles que estão mais, digamos assim, habilitados, né? Do ponto de vista de conteúdo programático, para poder estar na disciplina, estar no projeto de extensão. Então, assim, né, com todo esse cenário aqui que eu apresento, né, eu penso que a fonoaudiologia, ela precisa, né, sair dessa zona de conforto, buscar, né, agregar mais conhecimento dentro dessa relação com outras áreas, né? No caso aqui, a gente trazendo a tecnologia da informação, eu acho que isso, as tecnologias digitais, e a gente tentar se apropriar desse conhecimento, né, no cenário fonoaudiológico, para que a gente possa propor, né, de forma efetiva, cada vez mais, né, e discutir com outras áreas, porque, assim, de repente, a gente pode não ter a ideia de fazer algo, mas o pessoal da tecnologia, sim. Então, você pode ser, né, não querer para trabalhar para si, mas aquela tecnologia dentro da sua prática clínica, mas você assessorar o pessoal de TI no desenvolvimento, né, no assessoramento dentro das práticas fonoaudiológicas. Isso é bem bacana. E, assim, eu tenho sentido tamanha importância, eu tenho ultimamente levado aos congressos, quando pensam em tecnologia, em tontura, sempre estou sendo convidada pela Academia Brasileira de Fonoaudiologia para apresentar, né, uma fala, uma mesa redonda, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia também. Então, isso mostra o quanto esse conhecimento é importante para a fonoaudiologia. E aí fica a dica, né? Abra sua cabeça, né? Saia da sua zona de conforto e tente fazer uma fonoaudiologia melhor.